É um prazer estar com todos vocês nessa noite tão especial. Eu acredito que passaremos um momento de edificação e também de conexão com a palavra de Deus. Eu peço que Deus te abençoe muito nessa live e que venha edificar a sua vida. O assunto que nós vamos abordar nesta noite é um assunto que eu muito me interesso e sou muito apaixonado. A volta de Cristo. Eu não sei se há possibilidade de você colocar em suas mãos um exemplar da Bíblia Sagrada. Eu quero explorar alguns textos, visto que o assunto ele é muito extenso, é muito abrangente, e nós precisamos nos apoiarmos em alguns textos, até mesmo para fundamentar os nossos pensamentos. Convido você, venha pensar comigo em escatologia. Que Deus te abençoe. Repito, será uma noite muito especial. De antemão, já agradeço você por estar conosco. Até oriento aquele que está conectado conosco, se possível você ligar para alguém que interesse sobre o assunto, até mesmo quem não interesse, quem sabe passe a gostar, você conectar com essa pessoa, convidá-la para se conectar conosco também. Todos serão muito abençoados, pois a palavra de Deus é poderosa para tanto. E mantenha o seu coração e a sua atenção redobrada a respeito do assunto que nós vamos dedicar nessa noite. Muito bem, nós vamos falar sobre sinais da volta de Cristo. Entretanto, é necessário que eu dê uma introdução, uma vez que o assunto é muito abrangente e também muito profundo e, em certo sentido, difícil de interpretação. Me refiro aos textos que abordam sobre o tema. Entretanto, é uma senda maravilhosa de pesquisa, de compreensão e entendimento acerca da volta de Cristo. Não perca o que você vai ouvir agora. Talvez alguns pontos você nunca tenha ouvido. Não é porque eu sou capaz de tanto. É porque a Bíblia nos esclarece muitos pontos interessantes com relação à volta de Jesus. Muito bem, o texto que nós escolhemos para iniciar o nosso pensamento, a nossa exposição, se encontra no livro de Atos, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 10. Quero ler para você. Diz assim o texto: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Veja o que disse os 2 varões. E lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Esse texto fala daquele período, daquele momento, que Jesus estava se despedindo dos apóstolos e de demais pessoas no Monte das Oliveiras, quando ele estava sendo ou ia ser elevado aos céus. Então os discípulos aproveitaram a oportunidade, ele estava ressurreto no momento de glória, e perguntaram para Jesus: será esse o momento que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E Jesus jogou como que um balde de água fria na intenção, no fervor, no ardor de saberem se o reino de Israel seria restaurado naqueles dias. Jesus jogou como que um balde de água fria e disse: Não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai reservou pela sua autoridade. Então, ele faz como que um bloqueio. Ele limita a conversa dos discípulos com relação
o reino de Israel. Muitas pessoas, quando olham esse versículo, elas se detêm no seguinte aspecto: não vou estudar a vinda de Cristo, escatologia, porque não me compete a mim saber tempos e estações. Na verdade, esse versículo não se refere a esse assunto do retorno de Cristo, da volta de Jesus. Esse versículo se refere exclusivamente à independência de Israel, à saída de Israel do Império Romano. Os judeus ainda nutriam o desejo de serem independentes, de Israel ser nação única e que administrasse o seu povo de cunho próprio judeu. Então Jesus não respondeu aos discípulos com relação a essa interrogação, mas ele disse que esse assunto só o Pai, só cabia ao Pai, no devido tempo, administrar. Entretanto, apesar de tudo, nessa passagem, quando Jesus foi sendo elevado às alturas, todos os discípulos, todas as pessoas estavam com os olhos fitos em Jesus, enquanto ele subia. Eu vou usar esse termo científico, ele levitava, ele subia sem auxílio de nenhuma mão, aos olhos de todo mundo. Quando ele chegou em uma determinada altura, diz o texto, que uma nuvem envolveu Jesus, abraçou Jesus, de tal maneira que eles não conseguiram mais ver Jesus. Daquela nuvem, Jesus desaparece para sempre, humanamente falando. E o mais interessante é que quando eles estavam observando a subida de Jesus, dois varões, ou seja, dois anjos se puseram ao lado deles e chamaram a atenção de todos eles para eles mesmos. Eles disseram o seguinte: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que subiu ao céu, ele voltará da mesma forma que subiu. O verbo voltar aqui é muito enfático. Ele virá novamente. Ele retornará, ele estará aqui novamente. Se por um lado o capítulo 1 parece haver um limite no pensamento escatológico, Deus dizendo, ou Jesus dizendo que isso cabia a Deus, se bem que eu já disse claramente que o assunto que eles queriam era a independência do Estado de Israel, aqui no versículo de número 10, é bem enfático a mensagem daqueles anjos. Por que os anjos disseram aquilo? Que importância e peso tinha a mensagem daqueles anjos? Jesus voltará. Eu queria conversar e pensar com você nesta noite sobre a volta de Jesus, tendo como pontos mais importantes da nossa conversa os sinais da vinda de Cristo. São poucos hoje os que se atrevem a falar da volta de Jesus, porque são variadas as interpretações de versículos que falam sobre o retorno de Cristo. Entretanto, em um ponto, todo mundo concorda que Jesus virá. Não obstante, alguns que estão levantando contra a ideia de que Jesus virá. Algumas religiões, elas dizem que Jesus já veio, o que não é verdade. Óbvio que não é. Muito bem, aqui em Atos capítulo 1, os anjos disseram isso, e Pedro, que estava à frente do colégio apostólico, no capítulo número 2, ele faz menção também à escatologia, ao retorno de Cristo, logo na descida do Espírito Santo. Eu estou primeiro dando a introdução. Veja o que diz o texto no capítulo 2 do mesmo livro. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí você conhece o restante da história. Desceu sobre eles o Espírito Santo, eles passaram a falar em outras línguas, o povo ficou impactado, e quando o povo estava achando, ou parte do povo estava achando que eles estavam embriagados, falando muitas línguas, naquele momento de descida do poder do Espírito Santo, Pedro toma a palavra. E Pedro diz o seguinte:
Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vides, pensando, sendo esta a terceira hora do dia, aproximadamente 9 horas da manhã. Veja que texto que Pedro apoia para falar da chegada do Espírito Santo, que também fala do final dos tempos. Mas o que ocorre que foi dito por intermédio do profeta Joel acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão sonhos. Até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Agora veja as expressões que ele usa na continuação da sua mensagem. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. É interessante, porque no momento tão especial da chegada do Espírito Santo, de uma graça, de uma unção, de um poder sobre a vida dos apóstolos, Pedro foi lembrar a respeito do assunto dos últimos dias. Ele envolve-se também na escatologia, ele envolve nos ensinamentos dos últimos dias, tomando como base essa passagem de Joel, que aborda a descida do Espírito Santo. Também foi uma marca, por incrível que pareça, uma marca do fim dos tempos, do final dos dias, ainda que distante dos nossos dias. Quando o texto usa as expressões: o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, fala sobre o período da grande tribulação. Então vejam bem, os senhores, que os apóstolos, mesmo depois da partida de Jesus, eles nutriam um desejo muito grande, não só de pensar a escatologia na volta de Jesus, mas de anunciá-la também. E mais do que isso, Pedro parece pregar mais sobre a vinda de Jesus do que o próprio Paulo, ainda que há muitas passagens ditas por Paulo sobre esse assunto. Vocês querem ver? Além desse texto que Pedro usou, veja também o texto de Atos, versículo 20. Ou melhor, versículo 20, ao sol se converterá em chuva. Vamos ver primeiro 1 Pedro 4,7. Desculpe aqui, primeiro tenho muitas passagens para compartilhar com vocês. 1 Pedro 4,7. Eu estou querendo mostrar para vocês o quanto que o apóstolo Paulo estava vivenciando, anunciando, pregando. Isso é resultado daquilo que pensava e vivia os apóstolos depois da assunção de Jesus. Bem, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Veja também o versículo 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se o primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Então Pedro, além de abordar o tema lá em Atos dos Apóstolos, ele comenta, ainda que de lampejo, aqui no versículo 7, no versículo 17, capítulo 4. Eu quero mostrar com isso a você, que às vezes fica intimidado de estudar escatologia, ou fica perturbado por as várias traduções de versículos que abordam sobre o assunto e confuso, que não há o que temer, ou até ficar embaraçado. Os textos são claros a respeito da vinda de Jesus. E além de 1 Pedro capítulo 4, nós temos 2 Pedro, onde fala ainda mais acuradamente, mais detalhadamente, aqui no capítulo 3. Veja o capítulo 3, do versículo de número 9. Eu quero ler para você nesse instante. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra, as obras que nela existem, serão atingidas. Veja a continuação. Visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, quer dizer, os elementos da terra, as coisas da terra, a estrutura da terra, devem ser tais como vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abraçados se desfarão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Então veja que interessante, lá em Atos, no capítulo 1, antes de Jesus ir, eles perguntavam sobre a independência de Israel. Mas já no capítulo 2, na aparição dos anjos, eles começaram a pensar já, não na independência de Israel, na constituição de Israel como um país que dominasse ele mesmo. Mas eles começam a pensar em escatologia e final dos tempos, tendo como ponto de partida o juízo de Deus, a chegada, a vinda de Deus. E Pedro continua isso. Por incrível que pareça, quando Paulo fala sobre o final dos tempos, ele aborda mais o arrebatamento. Você pode ver isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, e também em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Paulo falando que nós seremos arrebatados, levados às alturas, o que é mortal se revestirá de imortalidade, e assim por diante. Mas Pedro, ele fala muito sobre juízo, sobre o término de todas as coisas. E para o nosso raciocínio nessa noite a respeito da vinda de Jesus, eu separei aqui alguns sinais que eu quero abordar com os irmãos. Entretanto, para incrementar a ideia nossa de que nós precisamos estudar escatologia e procurar entender a respeito da vinda de Jesus, eu separei aqui alguns pontos interessantes da Bíblia acerca desse assunto. Você sabia que o Velho Testamento fala mais da segunda vinda de Jesus do que da primeira? A primeira vinda, a maior parte dos senhores conhece os textos. Por exemplo, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, seu nome será Emanuel. Outro texto muito conhecido, terra de Zebulon, com filhos de Naphtali, Galileia dos gentios, o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. São textos falando da primeira vinda de Jesus, quando ele encarnou, tornou-se homem. Mas a segunda vinda de Jesus, o Velho Testamento fala muito mais. É por incrível que pareça. E o Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, 24 livros vão falar sobre a vinda de Jesus, ou pelo menos fazer referência a ela. Só 3 livros do Novo Testamento não falam sobre a vinda de Jesus, que é o livro de Filemon, a segunda e a terceira carta de João. Todos os demais livros falam direta ou indiretamente acerca do retorno de Cristo. E por que estudar a volta de Jesus? Por que estudar escatologia? Eu quero aqui dar esses pontos de esclarecimentos para que nós entremos nos sinais da vinda de Jesus. Primeiro, é bom, é espetacular, é decente, é ordeiro, é espiritual estudar e devemos a vinda de Jesus. Mesmo porque o assunto da igreja primitiva dos apóstolos era extremamente esboçado, firmado na volta de Jesus. Quando os apóstolos morreram e vieram uma nova geração, eles continuavam falando da vinda de Jesus. Hoje a igreja do século 21, ela se esfria nesses assuntos. Não querem tocar, alguns pastores se sentem intimidados, outros não têm incentivo, não têm empolgação, vibração de falar sobre o assunto. Por que só os pentecostais falam sobre o assunto? Por que nós não vamos meditar, pensar sobre a vinda de Jesus, estudar? E isso tem como consequência
algumas atitudes, algumas ações. Primeiro, quando se estuda a vida de Jesus, você sofre influência desse acontecimento. A vida de Jesus será um acontecimento singular de todos os assuntos que a história nossa secular aborda, de todos os grandes acontecimentos que essa terra, a humanidade passou. Nenhum acontecimento será semelhante à volta de Jesus. O mundo todo vai parar. Indústrias, empresas, aeronaves, transatlânticos, hotéis, cinemas, shoppings, lojas. Quando o Filho de Deus aparecer entre as nuvens dos céus, quando ele se tornar visível, a trombeta do arcanjo tocar, por mais que isso pareça estranho, a Bíblia diz que Jesus virá nas nuvens. Se você descrer disso, quero lhe lembrar o seguinte: muitas pessoas também desacreditavam na manifestação do Filho de Deus se tornar humano como se tornou lá do Novo Testamento, apesar de vários profetas, são 39 livros do Velho Testamento, muito deles, ou quase todos eles, fazendo referência a Jesus Cristo. E o que aconteceu? Jesus veio e provou a veracidade desses pergaminhos. A profecia dos profetas se cumpriram. Se a Bíblia que vaticinava a vinda primeira de Jesus e vaticina a vinda de segunda de Jesus, não ocorrerá? É óbvio que sim. A Bíblia nos garante esse acontecimento. E as consequências daqueles que estudam a volta de Jesus são estas. Primeiro, uma vida consagrada. Quando você deixa se influenciar pelo ensino da volta de Jesus, isso repercute no seu coração um desejo, um ânimo de consagrar-se, ao separar-se mais do Senhor, desconectar-se mais do mundo, estar mais perto de Deus. Todos aqueles que estudam sem extremismo, com equilíbrio, eles sentem impelidos a uma vida mais consagrada, sabendo que a profecia, que a volta de Jesus vai vir e vai vir para os mais consagrados. Isso então é um incentivo à consagração. Segundo ponto, a volta de Jesus, ela promove uma vida de mais temor, de mais respeito, de mais reverência ao Senhor Jesus. Às vezes nós levamos a vida muito no oba-oba, nas brincadeiras, os entretenimentos da vida. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, eu estou dizendo que a gente não deve centralizar as nossas vidas só nisso. Nas muitas carretas de deboche, de brincadeiras desse mundo, ainda que existem muitas brincadeiras saudáveis, nós precisamos de temer a Deus, sabendo que Ele está à porta, que a volta dele está por um triz. Isso provoca, além da vida consagrada, esse temor que brota no coração. E o Espírito de Deus que está em você, ele transmite para você esse sentimento glorioso de temer a Deus, de respeitá-lo em função do seu retorno. Outro detalhe também que promove estudar a vida de Jesus, pensar em escatologia, o encolhimento do eu. Quando você estuda a volta de Jesus, a grandeza da volta de Jesus, os grandes juízos que virão sobre a terra, o arrebatamento da igreja, a manifestação do filho da perdição, o grande poder de Deus se manifestando no céu, a tendência é o seu eu ficar encolhido, diminuído. Você se sente uma pessoa mais humilde, mais quebrantada, sabendo que nada disso vai ser promovido por você, sabendo que nenhum acontecimento disso, da Escritura, desses que virão, é promovido por alguma máquina humana, algum engenho humano, é produzido por alguma mídia humana. Não! Tudo isso virá de Deus. Tudo isso vem da própria mão de Deus. Portanto, o seu eu fica diminuído. Você fica mais dependente de Deus. Outra também razão para pensarmos na volta de Jesus é a solidez da nossa confiança. Solidez da nossa confiança acerca do futuro. As pessoas às vezes ficam pensando, mesmo crentes, mesmo servos de Deus,
Como vai ser isso? De fato é isso mesmo? O que dizem por aí, superficialmente falando? Que nós vamos para o céu? Será que existe um lugar intermediário? Gente, falar sobre a volta de Jesus nos promove, então, essa estrutura da nossa confiança na promessa de que Deus virá. Jesus virá. E eu citei algumas consequências. Portanto, estude a volta de Jesus. Não permita que alguns venham te criticar, abortar seus pensamentos. Jesus está às portas. E ainda hoje quero contar uma pequena revelação para vocês. Muito bem, falando agora sobre os sinais da vinda de Jesus. Na verdade, são muitos os sinais, mas eu quero me ater a 4 principais sinais que eu acho contundentes a respeito da volta de Jesus. O primeiro sinal é o incremento do saber. Em Daniel, capítulo 12, versículo 4, o profeta diz que no final dos tempos, o saber do homem se multiplicaria. Quer dizer, o saber, ele andaria com muito mais velocidade do que andava na época quando Daniel recebeu essa revelação. E para provar que o saber andou e está correndo, eu quero citar aqui alguns casos para você. Há 100 anos atrás, o mundo passou por uma grande transformação. Há 100 anos atrás, nós fazíamos alimentação, esquentávamos água para tomar o nosso banho, para lavar roupas e objetos, com água quente, esquentada em fogão de lenha. Isso há pouco tempo. Há pouco tempo atrás, o nosso transporte ainda era em lombo de animais. Eu quero dizer isso para vocês, que tudo que eu vou assinalar agora acontecia na época de Jesus. De 100 anos para cá é que tudo mudou. Mas de 100 anos para trás, praticamente, nós vivíamos como os homens na era dos patriarcas viveram. Esquentando água em beira de fogão, andando em lombo de burro, em lombo de cavalo, de outros animais. Há 100 anos aproximadamente, não é? Isso ainda existe em algumas fazendas, mas há 100 anos é que nós tínhamos e fazíamos a fabricação de farinha em pilões e também em moinhos. Isso há pouco tempo. Quem morou no interior sabe muito bem disso. Há 100 anos atrás não existia médicos, a não ser em grandes capitais, mas quem fazia os partos eram as parteiras. Há 100 anos atrás nós não tínhamos dentistas. Os dentistas que tínhamos na cidade eram os dentistas práticos. Há 100 anos atrás nós fazíamos o uso da lamparina, alimentada pelo óleo, o óleo de peixe, pelo querosene e outras químicas também. Há 100 anos atrás, os banheiros de nossas casas praticamente eram do lado de fora. Então eu quero mostrar para vocês, assim como era a vida dos homens na época de Jesus, eram as nossas vidas também há 100 anos atrás. Então de 100 anos para cá nós mudamos muito. Houve uma explosão de criação, de ideias e de máquinas, praticamente há 100 anos atrás. Vocês querem ver? Por exemplo, a televisão, há 100 anos atrás aproximadamente, os veículos, há 100 anos atrás, a luz elétrica, há 100 anos atrás, o telefone, há 100 anos atrás, o avião, o rádio, os grandes transatlânticos. O mundo evoluiu muito de 100 anos para cá, sem falar nos celulares, na internet. Ainda que os aviões, a locomotiva, a energia elétrica, em forma embrionária, surgiram no início do século XIX, 1800 e alguma coisa, mas em larga escala começou a ser usada de 100 anos para cá. Então o saber cresceu assustadoramente. Em 2000 anos de Jesus para cá, 1900 anos, o mundo praticamente não evoluiu, a não ser uma questão e outra.
Então, desses 100 anos para cá, o mundo deu um salto escandaloso. E a ciência mostra isso. Isso é o cumprimento da profecia de Daniel, dizendo que o saber se multiplicaria. Então, nós estamos assustados com o avanço do saber. Fora, eu não estou mencionando aqui, os pequenos microscópios que enxergam coisas minúsculas que o nosso olho humano não pode enxergar. Não estou falando aqui dos foguetes que viajam a mais de 28 mil quilômetros por hora para avançar, alcançar, sair da força gravitacional para alcançar astros acima da Terra. Eu não estou falando aqui da ciência, né? Atrás do comportamento humano, como que ela evoluiu, a psiquiatria, a psicologia, outras ciências mais. E na área científica, em todas as ramificações, assustadoramente cresceu de 100 anos para cá. Aos nossos olhos nus, o cumprimento dessa profecia foi cabal. Estamos diante de um fenômeno. A ciência se evoluiu assustadoramente. E por incrível que pareça, algumas cidades ainda vivem nesse mundo. Da charrete, do cavalo, do fogão a lenha, e alguns interiores. Aliás, na época de Jesus, o mundo era rural. E há 100 anos atrás, referindo-me a Brasil, também era rural. A maior parte da população vivia em zonas rurais, em fazendas, em sítios, em comunidades rurais. Aproximadamente 100 anos para cá, é que as populações, elas construíram, estão vindo para os grandes centros urbanos. Então, hoje o mundo é mais urbano do que rural. Nós temos imensas fazendas com pouca população e temos grandes centros urbanos com uma população tão grande como a de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem cerca de 2.400.000. A grande Belo Horizonte, ela vai acima de 5 milhões de pessoas. Então, a ciência, a multiplicação do saber, a evolução atraiu as pessoas. Deu conforto, deu segurança ao homem. Isso é o cumprimento da profecia de Daniel. Será que isso não te diz nada? Muito bem. O segundo sinal que eu quero compartilhar com os irmãos é a respeito de um assunto que está sendo hoje muito debatido nas escolas, que é o assunto da globalização. O que é globalizar? Ou globalizar? Globalização é um sistema ou ato de globalizar-se. É tornar-se integrado mundialmente. A globalização hoje me assusta por algumas razões. Nós estamos hoje no Brasil. Se eu pedir para alguns de vocês fazerem uma ligação para a China, para a Austrália, para a África, possivelmente você vai me pedir 1 segundo ou 1 minuto. E com 1 minuto você estará falando com uma pessoa do outro lado do mundo. A 10, a 15, a 20 mil quilômetros de distância. Isso possibilitou a integração humana. A globalização também, ela vai formatar uma cultura única. Os povos possuem culturas e costumes diferentes. Mas com a globalização, nós teremos a tendência dessas características próprias de um povo em relação a outro desaparecer. Amanhã a nova geração vai dizer internet e todo mundo saberá o que significa internet. Amanhã toda a geração, nova geração do mundo, usará quase que a mesma roupa, porque a globalização, essa integração, essa relação com o mundo, vai fazer com que nós sejamos e usemos uma mesma prática, ainda que com algumas diferenças.
Os pensamentos, os grandes movimentos também serão globalizados, como está sendo. Nos Estados Unidos houve aí revoltas com relação à questão negra. E outras partes do mundo estouraram também revoltas. Por quê? Por causa da comunicação, da globalização. O que acontece no mundo vai acontecer lá. E a globalização, ela vai ter um domínio, um controle sobre os homens extraordinário. Hoje, por exemplo, quando você vai a um consultório médico, você tem uma ficha naquele consultório quando você vai mais de uma vez. Eles têm lá o seu tipo sanguíneo, eles têm lá os problemas patológicos, eles têm lá o seu endereço, a sua identidade. Daqui a pouco, todas essas informações serão transmitidas num chip. Quando você sofrer um acidente e ficar desacordado e não tiver em posse seus documentos, o chip instalado na sua mão e na sua testa será lido por uma máquina. Ali eles terão todo o histórico da sua vida. Como eu disse, o tipo sanguíneo, o endereço, esposa, família, o seu problema com relação a remédios, irritações, quais os medicamentos que você pode usar, quais os não. Então todas essas informações estarão contidas num chip que hoje está num computador, na memória de um computador. Há quem já pense nisso. Existem empresas como a Vale do Rio Doce que já mantém a administração desses termos em cima de alguns funcionários. Colocam um chip e já tem ali informações de alguns missionários de ponta. Então o mundo já pensa em manter informações de todos os seus habitantes controladas pelo governo. E a globalização promoverá isso. Amanhã nós teremos um computador matriz, um computador mãe, que vai todas as informações serem adicionadas nele. As informações dos países asiáticos, dos países africanos, da América do Sul, América Latina, Oceania, Oriente Médio. Esses computadores enviarão informações para esse computador mãe. Isso não é nenhuma obra científica, de filmes, de ficção. Mas é o que os pensadores de organizações, os gestores, estão promovendo, pensando e fabricando. Isso então é um dos sinais, porque a plataforma ou o altar para a chegada do anticristo já está sendo colocada. Quando você vê algum show, um grande show que vai ser realizado nas praias do Rio, de São Paulo, eles começam a montar o palco, Os trabalhadores vêm com os caminhões trazendo a ferragem. Aquilo ali é um anúncio que o show vai acontecer. Então tudo isso que está acontecendo em nossa volta hoje está anunciando a volta de Cristo. A globalização permitir essa integração de informações da ação. E já existe uma integração, por exemplo, da Polícia Federal nossa com a Polícia Internacional. Quando procura alguém aqui, quando o Brasil está com alguém, uma pessoa de fora, até mesmo dele, um narcotraficante, alguém que está sendo muito procurado, eles acionam os computadores de outras nações para ver se o nome dessa pessoa se inclui lá. E já existe essa integração da Polícia Internacional. Eu quero dizer para você que tudo isso que está acontecendo, veja bem, a Bíblia Apocalipse já fala sobre o número 666, nós vamos ler daqui a pouco. Então a plataforma já está sendo montada e nós não estamos vendo. Gente, o povo do mundo já está pensando em construir computadores de alta velocidade, com poder de arquivo extraordinariamente grande. E nós estamos nos estorvando de pensar sobre a volta de Cristo.
de relacionar esses fatos com as profecias bíblicas. A plataforma do anticristo está aí. A globalização. Não estou dizendo que a globalização é do diabo. Eu estou dizendo que ele vai aproveitar o momento. Ele vai chegar no momento certo, quando tudo estiver organizado, para que ele possa fazer uma administração global, através de várias integrações das nações. Aí há quem pense que nós já precisamos de um governador único e de uma única moeda. Mas antes de falarmos sobre isso, eu quero ler alguns textos com vocês nessa noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se pudesse, não basta somente ouvir. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 12. Apocalipse, capítulo de número 12. Nós vamos trabalhar nesse instante para falarmos sobre essa plataforma, para falarmos sobre esse tablado da manifestação do anticristo. Eu quero usar esse texto, capítulo 12 e o capítulo 13. O capítulo 12 não vai falar diretamente, mas tem uns pontos interessantes. Veja o que diz o capítulo 12. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés, que é a igreja, e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça, que é as 12 tribos, que achando-se grávida, grita com dor de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também no céu outro sinal, preste atenção nesse texto. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Todos os comentaristas, todos os teólogos dizem claramente que esse dragão é o diabo. Foi ele que arrastou a terça parte das estrelas e desceu do céu. E o texto diz que esse sinal aconteceu no céu e que o dragão veio do céu. Agora vejamos, guarde isso, que o dragão veio do céu. A sua origem foi lá. É de lá que ele veio. O caminho que ele tomou após a sua queda foi esse. Veja agora o capítulo 13 falando das duas bestas. A primeira, o anticristo, a segunda, o falso profeta. O capítulo 13, versículo 1 diz o seguinte: vira emergir do mar uma besta. Veja, o dragão cai do céu, essa besta emerge do mar. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Vira emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça os nomes de blasfêmia. A besta que via era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão seu poder. Veja bem, o dragão, que é um ser que cai do céu, portanto, espírito, você nunca vai ver o dragão materializado aqui na Escritura. Você sempre vai vê-lo em espírito. Esse dragão, que é o diabo, o príncipe, o rei das trevas, o anjo caído, ele dá o seu poder. Veja bem, o verbo dar é contundente. Ele não empresta, ele dá o seu poder e grande autoridade a esse homem ou essa besta que surgiu do mar. Mar significa povos e nações. Enquanto o dragão desceu do céu, a sua origem do céu, ele veio do céu, e a região da sua luta, da sua guerra é o céu, a Bíblia diz sobre poderes e potestades que atuam nas regiões celestiais. Portanto, o dragão desce lá, enquanto que essa primeira besta, ela emerge da terra. Como eu já disse, a terra fala de povos e nações. Portanto, essa besta que vai emergir da terra vai ser um elemento eleito, escolhido e preparado pelos povos e pelas nações. O dragão não é escolhido, não é preparado e nem é elevado. Ele já cai com o seu poder. Muito pelo contrário, ele dá o seu poder ao segundo indivíduo.
E esse segundo indivíduo, eu repito, ele surge da terra. Ele é eleito, escolhido, preparado pela terra. E como a terra não tem poder para dar a esse elemento, quando eu digo poder, me refiro a poder sobrenatural, a terra dará a ele o poder de administrá-la. Os homens, as nações, vão eleger o anticristo como líder. E o diabo dará um poder extraordinário a esse líder, chamado anticristo. Aliás, se você acha impossível um homem trabalhar com poder macabro, sobrenatural, eu quero lembrar você daquela passagem de Gênesis, ou melhor, de Êxodo, quando Deus manda Moisés ao Egito, e Deus diz a Moisés: quando você estiver diante de Faraó, faça o sinal que lhe mandei, que era o sinal de jogar o cajado em frente a Faraó, para que Faraó visse o cajado se transformando em cobra. Isso não é notório? E mais notório ainda é o que ocorreu depois. Faraó manda chamar os seus súditos, os feiticeiros da época, e eles fizeram também o mesmo. Com um pedaço de pau de madeira morta, eles criaram seres vivos através do poder sobrenatural das trevas. Só que a serpente de Moisés devorou a serpente deles. Eles ficaram sem o cajado, sem a vara. Se esse poder foi realizado lá, há mais de 5.000 anos atrás, o que dirá do poder que esse homem vai exercer, dado pelo diabo, o dragão vermelho que caiu do céu? Continuemos a leitura. Então viu uma das suas cabeças golpeadas de morte, dessa besta, o do anticristo. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, não curada por Deus. Veja a consequência disso. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra o santo e os vencesse. Deu-se-lhe também autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação. Adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Veja a chegada da outra besta. Vi ainda outra besta emergir da terra. O dragão sai do céu. A primeira besta sai do mar. E essa besta emerge da terra. Vi outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro e falava como dragão. Veja as características que João dá a essa besta. O dragão veio do céu, como eu já terminei de falar e vou continuar falando. A primeira besta emergiu-se do mar. A segunda besta emergiu-se da terra. A terra aqui fala de nacionalidade. Ela vai nascer parecendo o dragão, ou melhor, parecendo o cordeiro. Essa besta não será eleita, essa besta não será escolhida, mas de forma natural ela vai aparecer como tal. Por isso, pensam muitos que provavelmente essa segunda besta virá do clero, porque ninguém, o mundo não poderá dar um voto, elegê-la, colocá-la no pedestal,
mas de forma muito natural. Ela já nasce naquele convívio clerical. Ela já nasce naquela circunstância. Por isso, ela vem da terra. E outra coisa que diz o texto, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Por que parecendo cordeiro? Ao todo parece que ela virá como líder espiritual. Ela virá como alguém que prega, como alguém que ensina sobre Deus. Ela vai parecer cordeiro, pessoa mansa, né? Discípulo de Cristo, dirigido por Deus, pessoa separada e ungida, mas vai falar como dragão, vai falar coisas pesadas, doutrinas que vai ofender a glória de Deus e vai trabalhar a favor da primeira besta. Olha o que diz o versículo 12 em diante. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Portanto, a segunda besta vai trabalhar para que todos adorem a primeira besta. E o dragão vai trabalhar para que todos também adorem a primeira besta. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Olha o que faz esse indivíduo. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem da besta, que foi ferida a espada e sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é o número de um homem. Ora, o seu número é 666. Veja bem que a segunda besta, ela terá poder e influência sobre ricos e pobres, grandes e pequenos. Ela terá autoridade sobre todas as áreas da sociedade. E ela vai trabalhar para que homens, mulheres, crianças, jovens, deem atenção e adorem a primeira besta, que é chamada de anticristo. E a segunda besta, que será um líder religioso, vai mandar fazer uma imagem. E essa imagem vai falar. E isso não é impossível de acontecer. Não é impossível. E essa imagem vai falar e vai também ordenar que aqueles que seguem com fidelidade a Deus sejam mortos. Portanto, os que têm ou terão o sinal da besta na testa ou na mão, não vão poder comprar. Se você precisar de uma farmácia e tiver o chip na sua mão, na sua testa futuramente, né, a máquina fará a leitura. Se de fato você tem um histórico que é contrário à besta, de que você não segue os ideais do anticristo, você não poderá comprar nada da farmácia, no supermercado, nenhum ambulatório, nenhum hospital, nenhuma clínica poderá te atender. Você não comprará 1 quilo de sal em qualquer hipermercado. Você não vai poder fazer nenhuma viagem, sair, procurar refúgio em qualquer lugar do mundo, pois os aeroportos terão máquinas que vão ler todo o seu histórico. Aqueles que ficarem aqui depois do arrebatamento passarão por essa situação e muitos vão morrer por causa do evangelho. Se bem que eu penso que a pressão será de tal grau, de tal força, que muitos cederão por causa dos filhos, da mulher, do marido, da esposa, da família. Cederão às pressões para manter a família saudável, manter a família longe da morte, com todos os atendimentos de todas as áreas que o mundo pode nos dar. Portanto, meu irmão, a globalização caminha para isso. E as forças espirituais caminham para isso também. Nós precisamos
pensar e orar a Deus para que nós e a geração que está surgindo pós-nossa venham ter um conhecimento e estrutura muito grande do Evangelho, para que temam a Deus, para que vivam aos pés de Deus. E essa trindade maligna representada o dragão, o espírito, fazendo referência ao Espírito Santo, a primeira besta, fazendo referência a Jesus Cristo, ou melhor, ao Pai, a segunda besta ao Filho. Então, a trindade maligna quer acompanhar o trajeto da trindade bendita, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Forças vão trabalhar contrárias nesse mundo. Mas os santos que vivem com a vida no altar serão avisados antes que tudo isso venha acontecer. Mais do que avisados, serão retirados da terra. Eu quero contar uma experiência para você. Antes de entrar na experiência, eu me converti em julho de 81. Portanto, há 39 anos atrás. Quando eu me converti, eu tinha contato com pessoas que haviam convertido na década de 40, de 50, de 70. E o tema Volta de Cristo era muito comentado. Quase não havia um culto onde se falava da volta de Jesus. Tal era a nossa vibração com esse tempo, o nosso temor. A geração de 90 e de 2000 agora parece que está esquecendo. E esses muitos filmes de científicos, ilusórios, mostrando esses grandes heróis vindo para salvar o mundo, eles corrompem a imagem daquilo que realmente vai acontecer. Nós não temos super-homens na Bíblia, nem Batman, nem Homem-Aranha, nem Thor. Isso é fruto de uma imaginação humana desejosa de ter um herói para livrá-los do mal. Mas não virá nenhum herói. O herói que virá é Jesus Cristo salvar os perdidos. Ou melhor, arrebatar os santos que foram perdidos, mas não são mais. Portanto, esses filmes que às vezes faz o ser humano cansar e ver isso como mera ficção, sonho humano, isso apaga a realidade da volta de Jesus. Infelizmente, quando a gente fala lá no mundo sobre a volta de Jesus, eles relacionam com esses filmes fictícios, nojentos e maus, em que todos os heróis precisam de uma ajuda lá do infinito, senão não consegue destruir os seus vilões. Sei que esses filmes têm uma parte boa do entretenimento, e etc., mas ofusca o brilho da glória, da manifestação de Jesus Cristo. Tente ensinar a volta de Jesus para eles. Com alguns a gente consegue até sucesso, mas outros não. Já estão com a mente saturada desses filmes fictícios, ilusórios. Portanto, a volta de Jesus é uma realidade. E esse primeiro sinal que eu coloquei para os irmãos, ou melhor, o segundo sinal, o primeiro sinal é o incremento do saber. O segundo sinal, a globalização. O terceiro sinal se deu há pouco tempo. Em 1948, aconteceu algo em Israel extraordinário. Quando Israel foi destruído no ano 70, os romanos, dirigidos por um general chamado Tito, que depois tornou-se imperador romano, eles chegaram em Jerusalém e fizeram uma carnificina. Muitos judeus conseguiram fugir para uma região que hoje é o país da Jordânia. Eles de tal modo destruíram toda a fortaleza, o muro de Jerusalém até o templo. Havia pedras de 1 tonelada
que fundamentava as paredes do templo. Tito tirou tudo do lugar, quebrou todo o templo que Herodes havia construído.